Olá pessoal, tudo certo? Estamos aqui novamente agora para conversar a parte 2 sobre relatório de auditoria. Vamos que vamos, fé no povo, vamos lá, foco no concurso pessoal, temos vários aí abertos. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixe seu like e agora vamos estudar. O tema então relacionado ao vídeo de hoje é parágrafo de principais assuntos. É o tema mais novo aí dentro da auditoria. Veio em 2016, pessoal, para modificar e reestruturar todo o relatório. Várias pessoas diziam, pessoal, que o relatório de auditoria era inútil. Era sempre o mesmo padrão. Um base para opinião, parágrafo de ênfase, parágrafo de outros assuntos, responsabilidade da administração, responsabilidade do auditor, sem nenhuma informação. Mas aí veio, pessoal, começou uma discussão e chegaram-se a um acordo, né, pessoal, nas normas internacionais de auditoria, de adicionar os parágrafos de principais assuntos, ou PAA, como também é chamado, tá? O que basicamente essa norma traz, tá, pessoal? A NBCTA 701. Ela aborda que o auditor deve determinar quais assuntos entre aqueles comunicados aos responsáveis pela governança que exigiram atenção significativa na realização da auditoria. Então tu está auditando uma empresa do Simples, pequenininha, e você observa que o balanço dela, né, ela diz que tem um estoque de R$ 1 milhão. Só que na prática o estoque dela é de 5 mil. Provavelmente o que é uma sonegação fiscal, está vendendo sem nota, o estoque não sai. Isso não é algo significativo, né, pessoal? Na realidade, né, isso é algo tão significativo que o certo seria ser um problema adverso, tá? Uma opinião adversa que você não concorda, que a demonstração contábil não representa a realidade, né? Mas você poderia informar também que tem um risco na hora de avaliar o estoque, que é um risco muito alto. Você teve que analisar, fazer vários procedimentos adicionais para poder entender e conhecer o estoque dessa empresa, fazer uma análise também das notas fiscais emitidas, as apurações, como foram realizadas, conferir as entradas de caixa também com as vendas. Então tudo isso pode ser destacado, tá, pessoal? E a norma, pessoal, ela destaca alguns pontos na qual você deve avaliar, olha só. Então, para determinar quais são esses parágrafos de principais assuntos, você deve analisar, pessoal, as áreas que têm o maior risco de distorção relevante. Você tem que analisar que tipo de empresa você está auditando, quais são as áreas principais, tá bom? Esse é um ponto interessante. Também os julgamentos significativos, então que o auditor tem que tomar decisões, tem que analisar determinadas contas que envolvem um maior julgamento. Então ele tem que demonstrar, né, pessoal, e abordar quais foram as maiores dificuldades. Por exemplo, você está fazendo uma avaliação de provisões. Provisões às vezes tem muito julgamento, né, na escolha de quais são os métodos, a incerteza do valor, né, o percentual definido. Tudo isso pode ser critério de indefinições pelo auditor, pela administração. E esses julgamentos que o auditor tem que tomar para analisar o valor, para analisar se a conta ela representa a realidade, ele pode informar dentro dos parágrafos de principais assuntos, tá bom? Ou, por exemplo, tu vai auditar uma empresa que passou por um problema legal, passou por uma multa, e você não sabe a definição do que vai acontecer. O julgamento significativo do auditor ele pode ser comentado nos parágrafos de principais assuntos. Olha, tem uma multa que a empresa tomou, a multa ambiental, está sendo feita avaliações, né? De acordo com as análises, chegou-se no seguinte valor, porém pode haver uma variação decorrente de X, Y. Então tudo isso pode ser informado no PAA. E também, conforme a norma destaca, efeitos sobre a auditoria de fatos ou transações significativos ocorridos durante o período. Então, se teve uma operação muito grande, algo significativo, pode ser informado no PAA e como isso afetou a auditoria, né? Tem que estar relacionado com a auditoria da empresa. Sempre, tá, pessoal? Em relação à comunicação, né? Como deve ser informado. Porque esse é o nosso ponto, o relatório de auditoria. Quando você informa, o título deve ser Principais Assuntos de Auditoria. Importante, que de acordo com a norma, deve ser informado na introdução quais os principais assuntos que afetaram, né,
o julgamento profissional, quais são os assuntos significativos dentro do contexto da auditoria, tá? Então tem que ser informado tudo aí dentro desses parágrafos, tanto que envolveu o julgamento profissional, quais foram esses fatos que tiveram alterações significativas, né? E também que isso influenciou, tá, pessoal, tanto na tomada da opinião do auditor, como também você deve informar aqueles, né, que não modificaram a opinião, mas que são relevantes, que são significativos, tá, dentro do contexto da auditoria. Depois da norma, pessoal, ela aborda que você deve fazer uma descrição individualizada de cada assunto, de cada problema, tá? Então, olha só, você vai informar, por exemplo, fraude contábil. Acho que uma fraude contábil, na realidade, até não seria muito adequado, né? Multa ambiental, contabilização, provisão, contabilização, estoques, quais foram os procedimentos adicionais. Você vai adicionando título a título das contas principais que envolveram uma análise de principais assuntos. Então, olha só, motivo pelo qual o assunto foi considerado como um dos mais significativos. Então, você tem que destacar, né? Por que essa conta ela deu mais trabalho? Por que ela é significativa dentro da auditoria? Quais os procedimentos de auditorias foram necessários, pessoal? Então, tudo isso tem que ser feito aí conta a conta. E além disso, o auditor deve comentar como que a administração, né, tratou isso dentro das demonstrações contábeis. Como que a auditoria fez, né, para cuidar desse risco adicional, desse assunto significativo, e como que foi abordado dentro das demonstrações contábeis, também pela empresa e pelo auditor. Então deve ser feita uma boa análise, né, pessoal? Uma boa análise aí desse problema, desse assunto significativo. A gente vai ver alguns exemplos que facilitam o entendimento, tá, pessoal? Depois ainda, a norma diz que tudo deve ser comunicado aos responsáveis pela governança. Então, esses assuntos que são mais significativos, os principais assuntos de auditoria, devem ser informados para os responsáveis de governança. Então, o conselho de administração ou o conselho de auditoria, e caso não tenha, a direção, tá bom, pessoal? Então, isso é praxe, né? Praxe na auditoria que você informe não só as opiniões de auditoria, modificações, os procedimentos executados, você também informe os principais assuntos que devem ser comunicados. Eles precisam conhecer, né, para poder auxiliar a empresa a gestão desses assuntos mais significativos. E para vocês entenderem, ó, pessoal, vamos agora ao parágrafo de principais assuntos de uma empresa da Bolsa aí, a Minas Máquinas S.A. Primeiro tem o título, principais assuntos de auditoria. Segundo, tem aquela informação que tem que comunicar informando que o julgamento tem que informar o ponto de vista teórico também dos auditores. Olha só, aqui ele informa um conceito de PA, principais assuntos são aqueles que em nosso julgamento profissional foram os mais significativos na auditoria. Ó, esses assuntos eles foram tratados na auditoria das demonstrações contábeis como um todo e também, né, na formação da opinião sobre essas demonstrações contábeis. E não expressamos, portanto, uma opinião diversa, né, uma opinião separada sobre esses assuntos. Olha o primeiro item, pessoal. E agora vem a descrição individualizada. Recuperabilidade do ativo intangível de vida útil definida. Então, aqui nesse contexto, pessoal, eles abordam que eles têm dúvida, né, que foi um ponto mais de análise, que a auditoria teve que realizar procedimentos para conferir o valor de recuperabilidade do ativo intangível. Então, foi necessário um maior procedimento, uma maior análise. Olha só, nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros, o entendimento das premissas utilizadas para o estudo de recuperabilidade. Então, eles analisaram as projeções, taxa de desconto e risco. Por quê? Porque essa análise, né, pessoal, às vezes ela é mais subjetiva. Então, cabe à auditoria uma análise mais criteriosa sobre os critérios do valor em uso, do fluxo de caixa descontado. Então, tudo isso, né, pessoal, envolve do auditor muito conhecimento e uma análise minuciosa, sempre sendo cético, né? O ceticismo profissional sempre faz parte da auditoria. Um segundo assunto, olha só, provisão para contingência. Então, um outro ponto que foi significativo, que chamou a atenção, foram as provisões. Olha só,
A companhia é parte passiva em processos judiciais e administrativos de natureza tributária, trabalhista e civil, decorrentes do curso normal de suas operações. Especialmente no caso daqueles de natureza tributária, eles são relativos à divergência na interpretação das normas tributárias, autos de infração. A administração, com o apoio de seus assessores jurídicos, internos e externos, estima os possíveis desfechos para esses diversos assuntos, provisiona as perdas e divulga aquelas considerando como perda provável, né? Então esse assunto, pessoal, os auditores abordam, que é um ponto significativo, e eles fizeram várias análises. Olha só, solicitamos e obtivemos confirmação direta dos assessores jurídicos responsáveis pelos processos nas esferas administrativa e judicial. Testamos por amostragem os cálculos dos valores utilizados para o provisionamento e ou divulgação, e avaliamos se as divulgações estão alinhadas com as normas contábeis. Então, baseados, tá, pessoal, eles abordam que eles consideraram adequado essa análise. Eles não estão dizendo que está errado, tá? Se tivesse errado, provavelmente seria uma opinião com ressalva. Não seria um relatório que está tudo correto. Eles só abordam que está certo, mas que foi uma conta que exigiu deles uma análise mais minuciosa, que é uma conta, às vezes, mais uma perspectiva subjetiva de análise dos advogados, de processos, que envolve também, às vezes, incertezas, né, na avaliação do Tribunal de Justiça, do STF. Então, eles abordam que tem esse caráter mais de incerteza, mas que eles fizeram um teste por amostragem e verificaram que, na medida do possível, né, com aquela segurança razoável, está correto essas informações, tá, pessoal? Então, os parágrafos dos principais assuntos trazem temas interessantes que o auditor pode começar a refletir, que o investidor, o acionista, o gestor começa a refletir quais são os pontos principais e de maior atenção dessa empresa de auditoria. Isso é bem interessante, tá, pessoal, na perspectiva informacional, para as pessoas terem uma maior noção de como funciona, né? Eu acho que isso acrescentou bastante dentro do relatório de auditoria. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, fico à disposição. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal. Em breve vamos ter mais vídeos, vamos ter exercícios relacionados ao relatório de auditoria. E vamos focar, pessoal. O negócio é baixar a cabeça, começar a estudar e começar a fazer prova, pessoal. Começar a treinar. Isso é muito importante. Para aprovação, não adianta só ver vídeo, não adianta só ler também. Você tem que fazer um mix, tá, pessoal? Que realmente encaixe para você, que encaixe no seu perfil. Eu, por exemplo, gosto muito de estudar por questões, né? Mas é claro que de vez em quando assisto os vídeos para complementar o meu estudo do que eu não entendi, para reforçar algumas necessidades. Mas eu estudo muito por questões, sempre estudei, né? Então cada um tem seu perfil. Então, pessoal, foco, comece a estudar, que vai dar certo, a aprovação vem. Ela pode ser não no primeiro, não no segundo, mas ela vem, tá, pessoal, conforme o treino e conforme você vai se adaptando aí às suas provas, tá bom? Um forte abraço a todos e qualquer dúvida, fico à disposição.